Senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, autoridades aqui presentes, sindicalistas, internautas, boa noite. Antes de começar a minha fala, eu não sei se é previsível no regimento, presidente, que se faça um minuto de silêncio em algum momento dessa sessão pela morte de 2 trabalhadores vítimas de acidente de trabalho na nossa cidade no espaço de menos de 2 meses. Então, isso e quase tivemos o terceiro agora, semana passada. Então, é um caso muito sério e uma das consequências do mau número de acidente de trabalho é a terceirização que a Unilever está querendo fazer com seus trabalhadores. Isso é desrespeitoso. O Sandro sabe disso, foi meu professor lá no curso de técnica e segurança. Então, que se em algum momento o regimento permitir que se faça isso. Para começar, eu queria ler um artigo da Lei 141, a lei que fala sobre o financiamento da saúde e as competências de fiscalização. O artigo 38 diz assim: o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de conta, do sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente da federação, sem prejuízo do que dispõe essa lei complementar, fiscalizará o cumprimento das normas dessa lei complementar com ênfase que diz respeito à elaboração do plano plurianual, ao cumprimento das metas, aplicação dos recursos mínimos, transferência de recursos, aplicação dos recursos vinculados e a destinação de recursos. Então, cabe ao Poder Legislativo fiscalizar, de acordo com a Lei 141, os gastos com a saúde. E aqui diz que, com o auxílio do Conselho, o Conselho se coloca à disposição dessa Casa de Lei para auxiliar os vereadores na fiscalização dos gastos públicos com a saúde. Então, muitas vezes, joga-se a responsabilidade da fiscalização somente no Conselho, mas a responsabilidade de fiscalizar os gastos públicos pela Lei 141 é também do Legislativo. Tá? Então, era só um alerta. Eu gostaria de responder algumas perguntas que foram encaminhadas pela imprensa a semana passada com relação à última sessão do Conselho, última plenária. Foi perguntado por que foi mudado a reunião das 18 horas para de manhã. A reunião do Conselho nunca foi às 18 horas. A reunião era às 15 horas, depois passou para as 16, depois passou para as 10 horas, e agora, por deliberação do seu pleno, passou para as 8 horas da manhã. Quem define o horário não é o presidente do Conselho. Eu disse na última reunião que, se for 1h da manhã, o presidente vai estar lá, mas quem define é o plenário. E o plenário definiu que seria esse horário. As conferências foram feitas à noite e também não tivemos a participação daqueles que reclamaram. Acho que, se eu me falo mal, só o Sandro participou da última conferência, não foi isso, Sandro? Dos vereadores. Então, foi às 18 horas, foi à noite e não teve tanta participação. Então, não houve uma mudança. A mudança quem define é o plenário. Mudança de pauta. Não houve mudança de pauta. As pautas do Conselho ela pode ser deliberativa, propositiva ou de referendo. A pauta que foi votada relacionada à UPA e o pronto atendimento da capela foi referendo. Ou seja, o presidente tomou uma decisão antecipada e levou na plenária para referendo da plenária. Por que isso? Na sexta-feira, quando o prefeito deu a coletiva de imprensa, o presidente, na segunda-feira, já mandou um ofício pedindo uma reunião e explicação do prefeito. E isso sem esperar a reunião ordinária do Conselho. Então, precisaria ser colocado em pauta, e as pautas que de referendo não tem discussão. Então, por isso não houve discussão, não foi tirado de pauta. Inclusive, vai ser pauta de uma reunião extraordinária do Conselho esse assunto. Reunimos com o prefeito, mas aquilo que foi falado para o Conselho perguntaram qual é a posição do Conselho. Nós somos contra, porque eu entreguei para vocês aí, pode ver que as propostas aí falam de construção de UBS e um novo pronto atendimento da capela. Então, vai contra as decisões do Conselho. Cabe ao Legislativo agora, de acordo com o orçamento que tem, definir o que ele vai fazer com a saúde. E cabe ao Conselho, a partir do dia 7, fiscalizar se os atendimentos vão ser de acordo com aquilo que está sendo feito até hoje pela UPA e pelo pronto atendimento, ou melhor ainda. Tá? Então, esse é o papel do Conselho. Com relação à filmagem, que foi perguntado, um conselheiro perguntou para o presidente se podia filmar. Alguém estava filmando. O presidente disse: pode filmar, aí expliquei, mas nada impede que qualquer conselheiro que tenha sua imagem publicada, ou qualquer pessoa, a lei garante que você pode entrar na justiça se você achar que sua imagem foi usada indevidamente. Foi isso que foi explicado. Então, houve algumas críticas, principalmente ao presidente do Conselho, e eu gostaria de dizer que, na realidade, nós trabalhamos de acordo com a lei. Se alguém não concordar com a lei,
tem que mudar a lei, mas a lei não é o Conselho que muda, é essa casa aqui que muda. Só para concluir, senhor presidente, só queria deixar um alerta para a população, para tomar cuidado com as redes sociais, para não acontecer aqui o que aconteceu lá em Guarujá, onde mentiras em redes sociais levaram a população a apedrejar uma mulher até a morte. Isso vocês viram. Então, só pedir para a população tomar mais cuidado e liguem. Se tiver alguma dúvida, pode ligar o telefone do presidente do Conselho à disposição, e o presidente do Conselho e o Conselho à disposição de toda Casa de Lei. Obrigado a todos.